pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de projeto e análise de algoritmos. Nessa segunda aula, vamos apresentar a análise assintótica e a notação O. Primeiro, teremos uma introdução, lembrando alguns conceitos da aula anterior. Veremos como fazer comparação assintótica de funções e a necessidade de fazer isso, a notação O e alguns exercícios. Então, na aula anterior, apresentamos o algoritmo ordena por inserção e calculamos de diferentes maneiras o consumo de tempo desse algoritmo. Né? Então, medimos, por exemplo, calculamos a quantidade de atribuições que foram feitas, obtendo esse valor de aqui. Calculamos quanto consome o algoritmo, considerando que cada linha consumia uma unidade de tempo, e encontramos essa expressão aqui. E considerando que o algoritmo e cada linha consome TI unidades de tempo, chegamos nessa outra expressão aqui. Tá? Se vocês olham aqui, todas elas têm N ao quadrado, certo? E, em geral, vamos ficar satisfeitos com análises mais aproximadas. Nós estamos contando uma a uma as atribuições, uma a uma as linhas, a quantas linhas são executadas no algoritmo. Nesse caso, a gente olha que todas dependem de N ao quadrado. Tá? E N quadrado, se a gente faz uma tabela com os valores incrementais de N, a gente vai ver que para N grandes, o N quadrado domina os outros termos. Vamos trabalhar, então, para cada algoritmo, vamos determinar o consumo de tempo e vamos usar funções para isso. Então, vamos introduzir essa notação, TDN, que vai representar o consumo de tempo do algoritmo A para instâncias de tamanho N. Esse TDN, então, vai representar o consumo de tempo no pior caso, no melhor caso ou no caso médio. Em geral, a gente calcula o tempo do pior caso. Tá? Precisamos ter um modo grosseiro, então, de comparar funções. Já que estamos trabalhando com funções, esse TDN, que é o tempo que consome um algoritmo, que representa o tempo que consome um algoritmo, a gente precisa comparar funções, tá? E para comparar essas funções, devemos considerar a velocidade de crescimento dessas funções. Como podemos fazer isso? Só queremos ver qual que é a ordem de grandeza da função de tempo do algoritmo. Tá? No nosso exemplinho, ficamos satisfeitos em notar que, no pior caso, o tempo cresce na proporção do quadrado do tamanho da sequência de entrada, né, que era N ao quadrado. Certo? Podemos formalizar esses conceitos de comparação, de velocidade de comparação, com as notações O, ômega e θ. Essas notações vão permitir fazer uma comparação assintótica de funções. Então, aqui temos várias funções. Vamos supor que temos aqui representados o consumo de tempo de vários algoritmos, ou seja, o TDN de diferentes algoritmos. Então, um N a 6, outro N mais 100.000 e assim por diante. Então, temos várias expressões aqui, que seria o consumo de tempo de vários algoritmos. E queremos saber, para um N enorme, qual função cresce mais rápido. Tá? Se a gente olha para N grandes, a gente teria que fazer uma organização deles, uma ordenação desses tempos para ver qual que cresce mais rápido. Então, qual de todas essas cresce mais rápido? O que vocês acham? Então, vamos mostrar aqui. O que cresce mais rápido é esse daqui, é 2 a N, certo? É exponencial. Depois temos as polinomiais, nesse caso aqui, N6, N a quinta, N a 3, N ao quadrado, N. Mas a gente pode fazer uma ordenação delas. Então, a que cresce mais rápido é N a 6, depois 3N a quinta mais 3N menos 3, depois 83N ao cubo mais 3N menos 3 e depois N mais 100.000, certo? Depois temos log de N e raiz de N. Na verdade, raiz de N é como se fosse N elevado ao meio. Então, primeiro vai estar N elevado ao meio e depois log de N. Então, essa seria a nossa ordenação das funções, considerando N muito grandes. Certo?
Na comparação assintótica de funções, existem 3 tipos de comparação assintótica. Uma comparação com sabor de menor ou igual, outra comparação com sabor de maior ou igual e outra com sabor de igual. Na verdade, a gente está falando sabor de menor ou igual, porque não é exatamente menor ou igual, é um tipo de comparação que a gente vai ver que inclui algumas constantes no meio, tá? Essa comparação com sabor de menor ou igual vai ser realizada pela notação O, a de maior ou igual vai ser realizada pela notação ômega e com sabor de igual pela notação teta. Daqui a pouquinho vamos ver isso, tá? Então, comecemos com a notação O. Falar que uma função é O de f de n, intuitivamente significa que é uma função que não cresce mais rápido que f de n. Então, por exemplo, a gente poderia falar que n ao quadrado mais 3n menos 3 é O de n ao quadrado. Por quê? Para n grandes, n ao quadrado mais 3n menos 3 não cresce mais rápido que n ao quadrado. O mesmo podemos falar para 3n ao quadrado mais 7n menos 8 dividido por 2. Então, ela também é O de n ao quadrado, porque ela não cresce mais rápido que n ao quadrado. E o mesmo para C2n ao quadrado mais C1n mais C0. Certo? Formalmente, qual que é a definição da notação O? A definição é a seguinte: sejam T de n e f de n funções dos inteiros não reais. Dizemos que T de n é O de f de n se existem constantes positivas c e n sub 0, tais que T de n é menor ou igual a c vezes f de n para todo n maior ou igual a n sub 0. Vamos ver o que significa isso. Suponha que você tem um gráfico em que no eixo x você coloca o tamanho de entrada. Então, vai ser um problema de tamanho 1, 2, 3, 4, 5. Uma sequência de tamanho 1 até 43, por exemplo. E no eixo y você vai colocar o consumo de tempo desse algoritmo, tal como a gente fez na aula anterior. Calculamos o número de atribuições, número de comparações ou outras coisas que poderíamos colocar aqui. Então, aqui vamos ter quantas atribuições foram feitas ou quantas comparações foram feitas, tá? Se fazemos um gráfico com esses valores, o número de comparações para cada tamanho de entrada, vamos obter qual que é o consumo de tempo do nosso algoritmo, que seria essa linha vermelha aqui, certo? Então, essa é a T de n, o consumo de tempo do nosso algoritmo, e eu quero saber se ela é O de f de n. Para poder demonstrar isso, para saber se ela é O de f de n, a gente tem que mostrar que existem constantes positivas c e n sub 0, tais que T de n é menor ou igual a c de f de n para todo n maior ou igual a n sub 0. O que significa isso, então? Se eu olho aqui a minha figura, aqui a gente plotou o c de f de n, essa amarela aqui. Eu quero saber a partir de que valor n sub 0 a função T de n é menor ou igual a c por f de n. Onde aqui está o contrário. Aqui já está o que eu quero. T de n é menor ou igual a c de f de n. A partir de que valor? Mais ou menos a partir do valor 14. Certo? Então, esse daqui é meu n sub 0. Certo? Se eu consigo demonstrar que existe esse n sub 0 e esse c, eu consigo falar que T de n é O de f de n. Tá? Então, vamos ver. Como que isso se lê? Então, a gente fala T de n é O de f de n. A gente pode ler isso também como T de n é da ordem de f de n. Ou T de n pertence a O de f de n. Em alguns lugares, vocês vão encontrar que, por abuso da linguagem, também colocam o seguinte: T de n é igual a O de f de n. Tá? Então, voltemos de novo ao nosso exemplo. Então, aqui eu já coloquei o que era realmente esse T de n. T de n era n ao quadrado mais 800, para esse exemplinho, só para mostrar e simplificar a definição.
E o C de f de n é 6n ao quadrado. Tá? Então, eu quero demonstrar, realmente mostrar que T de n é O de f de n. Então, eu preciso encontrar essas constantes, e essa expressão aqui, essa constante 6n sub 0. Então, vamos colocar aqui. Então, eu sei que n ao quadrado mais 800 é menor ou igual a 6n ao quadrado. Se olhando o gráfico só, olhando só a figura, para todo n, maior ou igual a gente viu que mais ou menos é 14, maior ou igual a 14, certo? Se olharmos a definição formal, eu já achei qual que é o valor de C e qual que é o valor de n sub 0. Qual que é o valor de C? O valor de C é 6 e o valor de n sub 0, só olhando aqui, né? O valor de C é 6 e o valor de n sub 0 é 14. Se eu consigo encontrar essas constantes, eu estou demonstrando que realmente T de n é O de f de n. Então, a minha conclusão, depois de encontrar isso daqui, eu consegui demonstrar que T de n é O de f de n. Tá bom. Passemos mais a alguns outros exemplos. Queremos demonstrar que n ao quadrado mais 800 é O de n ao quadrado. No slide anterior, a gente olhou o gráfico para demonstrar isso, para encontrar a constante C e n sub 0. Agora, vamos tentar fazer isso sem criar o gráfico, tá? Como que fazemos isso? Começamos com essa expressão daqui e tentamos fazer manipulações matemáticas de modo que eu consiga chegar no que eu quero, que seria o seguinte: o que eu quero chegar é demonstrar que n ao quadrado mais 800 é menor ou igual a um C, que eu não sei ainda que valor tem, vezes n ao quadrado. Certo? É isso que eu quero chegar, tá? Mas eu vou começar, então, com o lado esquerdo e fazer algumas manipulações no meio para eu encontrar que valor tem esse C e que valor tem esse n sub 0, que são as constantes que eu preciso. Então, o que faço? N ao quadrado mais 800. Eu vou tentar, então, chegar a uma expressão que só tem n ao quadrado. O que me está atrapalhando? Me está atrapalhando esse 800. Eu preciso ter n ao quadrado, certo? Então, a gente vai tentar maiorizar, fazer com que ele seja maior, essa expressão seja maior, para poder colocar a comparação menor ou igual aqui. Então, vou tentar que essa expressão de aqui seja maior, né? Como que eu posso fazer isso? Se eu multiplico 800 por n ao quadrado, esse termo de aqui vai ficar maior que esse termo de aqui, com certeza. Para todo n ao quadrado, maior ou igual a 1, certo? Então, estamos fazendo o quê? Estamos tentando encontrar uma expressão que é maior que essa outra expressão. Nesse caso, então, multiplicamos o 800 por n ao quadrado e eu consigo realmente mostrar que esse daqui é maior que esse, tá? Depois que fiz isso, eu faço uma soma e vou ter 801 n ao quadrado. E isso é verdade para todo n maior ou igual a 1. Ok, então eu já consegui o que eu queria. Se olhamos aqui, n ao quadrado mais 800 é menor ou igual que 801 n ao quadrado. Qual que é o valor do C? O valor do C é 801. E qual que é o valor do n sub 0? Este aqui. É 1. Certo? Existem, na verdade, várias formas de demonstrar isso. Uma outra forma seria o seguinte. Começo de novo com a expressão do lado esquerdo. N ao quadrado mais 800. Isso é menor ou igual a. Então, eu vou substituir esse 800 por n, tá? Então, estou substituindo só o 800 por n. Tá, então, se eu substituir o 800 por n, isso vai ser verdade para n maior ou igual a 800. E, além disso, eu vou multiplicar por n. Por quê? Porque eu estou precisando do lado esquerdo uma expressão com n ao quadrado, tá? E isso o que vai dar? Isso vai dar 2n ao quadrado, tá? Então, eu já encontrei quais são as minhas constantes,
Então, o C seria 2 e o N sub 0 seria 800. Notem que a gente encontrou constantes diferentes, tá? E fizemos manipulações diferentes para chegar nessa conclusão. Tá. Vamos para o nosso exemplo 3. Demonstrar que 100n ao quadrado é O de n ao cubo. Então, começamos de novo com o lado esquerdo. Então, é sempre importante começar sempre com essa parte daqui. Eu quero chegar a alguma expressão com n ao cubo. O que eu posso fazer? Eu vou substituir esse 100 por n. Tá. Se eu substituir esse 100 por n, essa expressão daqui vai ser verdade para todo n maior ou igual a 100. Certo? Isso que vai dar n ao cubo. Portanto, encontrei minhas constantes C e n sub 0. C vai ser igual a 1 e n sub 0 vai ser igual a 100. Exemplo número 4. Então, queremos demonstrar que 10n ao cubo menos 3n ao quadrado mais 27 é O de n ao cubo. Ok, agora ficou um pouquinho mais complicado, porque vamos tentar ver. Eu sei que 10n ao quadrado menos tudo isso daqui é menor a 10n ao cubo menos tudo isso daí é menor ou igual a 10n ao cubo, se essa expressão daqui é um número positivo, certo? Então, estou tirando uma coisa daqui do 10n ao cubo, então ele vai ficar menor que 10n ao cubo. Ok, eu coloquei uma condição para essa expressão que está depois. Então, eu preciso que 3n ao quadrado menos 27 seja maior ou igual a 0. Se a gente resolve isso e encontra para que valores isso é verdade para todo n maior ou igual a 3. A gente tem que resolver isso daqui, né? Isso é verdade para todo n igual a 3. Lembrando que, no nosso caso, o n representa o tamanho da instância. Então, esse n não pode ser negativo. Então, a gente vai tomar só os positivos. Então, chegamos na conclusão de que isso daqui é verdade para todo n maior ou igual a 3. E conseguimos o que queríamos. Encontramos qual que é o valor do C e qual que é o valor do n sub 0. Passemos ao nosso próximo exemplo. Demonstrar que n é O de 2 a n. Nesse caso, é difícil começar da expressão do lado esquerdo, que seria n, e chegar na expressão do lado direito. Então, vai ser complicado a gente fazer alguma manipulação matemática, como fizemos nos outros exercícios, e chegar em 2 a n. Tá? Então, algumas vezes é necessário usar alguma outra estratégia para fazer a demonstração. Nesse caso, foi usada a indução. Tá? Então, o que vamos fazer? Vamos provar por indução que n é menor ou igual a 2n para todo n maior ou igual a 1. Tá? E nesse caso, então, as nossas constantes vão ser C igual a 1 e n sub 0 igual a 1. Tá? Vamos mostrar por indução que isso daqui é verdade. Então, começamos. Para o caso base, se n é igual a 1, verificamos se isso é verdade. 1 é menor ou igual a 2 a 1? 1 é menor ou igual a 2, certo? Agora fazemos a hipótese de indução. Para n maior ou igual a 2, por hipótese de indução, temos que... Então, começamos nessa expressão. Assumimos que para n menos 1 essa expressão é válida. Então, substituindo aqui por n menos 1, vai ficar n menos 1 menor ou igual a 2 elevado a n menos 1. Então, estamos, por hipótese de indução, assumindo que isso é verdade. E agora sim, o que vamos fazer agora é começar desse lado de aqui, tá, do n. A gente sabe que n é menor ou igual a n mais n menos 2, isso daí é verdade, porque a gente está assumindo que estamos trabalhando com n maior ou igual a 2, certo? Para n maior ou igual a 2, essa expressão daqui, essa inequação é verdade, certo? E a gente colocou essa expressão aqui só para ter uma forma de chegar no que a gente quer, tá? A gente pode separar isso em dois termos, vai ficar n menos 1 mais n menos 1. Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente colocou n menos 2 e não n menos 3 ou n menos 4? Porque convém para a gente, porque a gente tem
essa expressão de aqui, n menos 1, a gente sabe que n menos 1 é menor ou igual a 2n menos 1. Então, a gente queria que aqui apareça n menos 1 de algum jeito, certo? Para quê? Para poder usar isso de aqui. Então, agora podemos usar n menos 1 é menor ou igual a 2n menos 1. Substitui esse primeiro aqui e substitui esse segundo aqui. Vamos ter, então, que isso de aí é igual a 2 elevado a 2n menos 1, que é o mesmo que falar que isso é igual a 2 elevado a n. Então, conseguimos demonstrar que n é menor ou igual a 2n. Tá? Então, terminamos a nossa prova por indução e foi demonstrado que isso daqui é verdade. Para alguns casos, então, a gente vai precisar de ir para outras técnicas. Quais são as classes O? Temos a classe O de 1, que é a classe chamada de constante, O de log de n, que é a logarítmica, O de n, que é a linear, O de n log n, esse daqui, O de n ao quadrado, que é chamada de quadrática, cúbica, essa daqui é polinomial, O de 2 a n exponencial, O de a a n, que também é exponencial. Tá? Agora, vamos usar tudo isso que aprendimos para fazer para saber qual que é o consumo do tempo do algoritmo ordena por inserção. Tá? E agora não vamos estar contando quantas atribuições ele fez, exatamente quantas atribuições fez, quantas comparações fez. A gente vai usar a notação O para isso. Eu sei que a linha 1 é realizada O de n vezes, que a linha 2 também. Okay, eu sei que essa daqui era realizada n menos 1, é O de n, O de n. Essa daqui também é O de n. Agora vamos para a linha 4. Essa linha 4 está dentro do laço da linha 1, certo? A linha 4 é executada um número de vezes menor que n em cada iteração de j. Tá? Então, ela vai consumir para cada uma das iterações O de n e como como o laço da linha 1 é executado n vezes, a gente vai ter n vezes O de n, que é isso daqui. O mesmo vai acontecer com as linhas 5 e 6, O de n, O de n, n O de n, e a linha 7 vai ser o mesmo que a linha 2 e a linha 3, O de n. Se a gente faz a soma de tudo isso, vamos ter. Então, eu tenho aqui O de n, O de n, O de n, O de n ao quadrado, mais O de n ao quadrado, mais O de n ao quadrado, mais O de n. Tudo isso vai dar O de 3n ao quadrado mais 4n. E isso, na verdade, é O de n ao quadrado. Tá bom. Então, qual que é a conclusão? Que nosso algoritmo ordena por inserção consome O de n ao quadrado unidades de tempo. Tá. Mas a gente fez algumas operações entre os Os. Ok? Uma notação nova que a gente introduziu. Como eu sei que a gente pode fazer essas operações e ainda o resultado dessas operações está correto? Ou seja, como eu sei que n O de n é O de n ao quadrado? Como eu sei que O de n mais O de n mais O de n mais O de n dá O de 4n e assim as outras também? Pois a gente não demonstrou, tá? Mas a gente pode demonstrar, certo? Então, por exemplo, queremos demonstrar que O de n ao quadrado mais O de n ao quadrado é O de 2n ao quadrado. Tá? O que significa isso, em outras palavras? A gente agora tem no lado esquerdo a notação O. O que significa? Significa que t de n é O de, que existe uma função t de n que é O de n ao quadrado e existe uma função g de n que é O de n ao quadrado e, portanto, t de n mais g de n vai ser O de 2n ao quadrado. Então, a gente vai começar para fazer a demonstração, supondo que isso daqui é verdade. Se t de n é O de n ao quadrado e g de n é O de n ao quadrado, vamos chegar a uma expressão para demonstrar que t de n mais g de n é O de 2n ao quadrado. Tá, então começamos com essa primeira. T de n é O de n ao quadrado. O que significa isso? Que existem constantes positivas C1 e n sub 0,1, tais que t de n é menor ou igual a C1 n ao quadrado, para todo n maior ou igual a n sub 0. Tá? E dessa segunda expressão, o que temos? Temos uma coisa similar,
que existem constantes positivas C2 e n sub 0,2, tal que g de n é menor ou igual a C2 n ao quadrado para todo n maior ou igual a n sub 0. Tudo bem, então eu usei simplesmente a definição da notação O e eu assumi que isso é verdade, que existem essas constantes, que é verdade que realmente existe C1 n sub 0,1 e C2 n sub 0,2. Mas o que quero demonstrar é que T de n mais G de n é O de 2 a n ao quadrado. Então, o que eu preciso? Eu preciso chegar a uma expressão desse tipo. T de n mais G de n é menor ou igual a um C por vezes 2 vezes n ao quadrado. É isso ao que quero chegar, tá? Eu sei que T de n é menor ou igual a C1 de n ao quadrado e G de n é menor ou igual a C2 de n ao quadrado. Eu preciso dessa primeira expressão aqui. O que posso fazer com essas duas? Para chegar aqui, eu posso somar elas, certo? Então, eu vou somar essa com essa. O que eu vou ter? Vou ter T de n mais G de n é menor ou igual a C1 n ao quadrado mais C2 n ao quadrado. Aí, podemos fatorar o n ao quadrado aqui, colocar em evidência o n ao quadrado, e vai ficar n ao quadrado vezes C1 mais C2. Mas como a gente precisa esse 2 da frente, lembram aqui, esse 2 daqui? A gente vai multiplicar e dividir por 2, vai dar na mesma, tá? E aí a gente encontrou qual que é o valor de C, C1 mais C2 dividido por 2, e qual que é o valor de n sub 0, que é o máximo de n sub 0,1 e n sub 0,2. Tá? Porque ele vai valer para o maior desses dois valores. Muito bem, então a gente apresentou hoje a notação O. Espero que tenham gostado e na próxima aula vamos apresentar a notação ômega e teta. Até a próxima.